Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Tema de hoje, obesidade e testosterona baixa. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Bom, primeiro de tudo, por que eu escolhi esse tema, obesidade e testosterona baixa? Existem alguns equívocos em relação ao tratamento, às indicações de reposições de hormônio nesse perfil de paciente. Então vamos nessa, vou apresentar aqui para vocês o que é a MOSH, que é o hipogonadismo secundário à obesidade masculina. Um ponto chave aqui para vocês, pessoal. A obesidade, ela causa redução na concentração de testosterona. Não é a baixa concentração de testosterona que causa a obesidade. Eu vou abrir um grande parênteses aqui para explicar algumas coisinhas para vocês, tá certo? A gente tem um eixo hormonal, que vem daqui da cabeça e vai se comunicar com os testículos. A gente tem o hipotálamo, hipófise e testículo. Em uma maneira harmônica, a gente tem um controle de feedback, que a gente chama feedback positivo, feedback negativo. Se você tem uma concentração que está baixa, aqui no centro ele sinaliza para que tenha um aumento dessa produção. Se você tem uma concentração que está alta, aqui vem e sinaliza para que você tenha uma redução dessa produção. E aí, a depender dos achados dos exames, a gente vai direcionar se esse H do hipogonadismo ele é primário. Primário por quê? Porque veio primeiro, porque o problema está em algum desses três pontos do eixo, ou no hipotálamo, ou na hipófise, ou na parte testicular. Ou se esse H do hipogonadismo ele é secundário. Secundário por quê? Porque é alguma coisa que está causando aquela falha na concentração do hormônio. E como é que a gente consegue diferenciar? Por algumas alterações, da parte laboratorial, mas primeiro a gente tem que olhar a clínica do paciente. Então vamos nessa. Para a gente pegar esse contexto do hipogonadismo secundário, você teria uma falência precoce da parte testicular em produzir essa testosterona. Basicamente, a diferença entre esse hipogonadismo primário, central, ou esse hipogonadismo secundário é a concentração dos hormônios. Quando você tem um hipogonadismo primário, central, você vai ter uma falência, uma lista completa de hormônios. Então, parte de hormônios tireoidianos, uma concentração de alguns hormônios que a gente chama de FSH, LH, que fazem esse contexto do feedback, que vão sinalizando para uma menor produção. E quando você tem um contexto dessa obesidade, você vai ter uma concentração mais baixa, isolada dessa testosterona. E aí vem o grande ponto que eu quero conversar aqui com vocês. As indicações de repor o hormônio. Por quê, pessoal? Se a gente tem um hipogonadismo secundário à obesidade, se a gente trata essa doença, aquilo que estava causando a disfunção hormonal, você anulou. Se você anula, então a concentração ela vai aumentar naturalmente. É um grande ponto que eu vejo de falha, de inequívocos, que as pessoas, alguns bombólogos aí estão fazendo o quê? Se aproveita da fisiologia, sabe que o exame vai vir alterado, que a concentração de testosterona vai vir baixa, e aí indica uma reposição de testosterona em todos os pacientes. E o que acontece? A testosterona, junto com a mudança do estilo de vida, você vai ter um aumento de massa muscular, consequentemente você vai ter uma queima da parte da gordura. Se essa queima da parte da gordura ela acontece, aquela coisa que estava fazendo o bloqueio da produção some e aí a sua concentração aumenta. Então, Danilo, por que não passa testosterona para os pacientes? Primeiro ponto para explicar aqui. O problema não é a falta na produção do hormônio. Quando a gente está falando dessa sigla do MOSH, o problema está na dificuldade desse hormônio ser produzido. Então, o tratamento ele não envolve aplicar mais hormônio, porque a base do problema não está na falta, mas sim nessa distribuição para que esse hormônio que ele caia na circulação e comece a fazer os efeitos. Além do que, quando a gente faz uma intervenção, a gente vai pesar os benefícios e os riscos de uma terapia. Se os benefícios eles superam os riscos, essa terapia está validada.
Se os benefícios eles são inferiores aos riscos, essa terapia ela não está indicada. E isso acontece quando você faz uma reposição de hormônio em paciente que a causa dele não é a falha na produção, mas sim a dificuldade nessa distribuição e que esse hormônio ele caia na circulação. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece de deixar seu like, faz um comentário, tira sua dúvida, vamos ter um bate-papo. Não esquece, chegou aqui, faz a inscrição, ativa o sininho, ó, que toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo e vamos pro próximo.